Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Estamos começando mais um programa. Estamos comenzando un programa más. O Evangelho é o poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. E nessa noite eu quero falar sobre um homem. En esta noche quiero hablar sobre un hombre Chamado José. Un hombre llamado José. A sua história está escrita na palavra de Deus. Su historia está escrita en la palabra de Dios. José era neto de Isaac, José era nieto de Isaac, bisneto de Abraão. bisnieto de Abraham. Ele era o segundo filho mais novo de Jacó. Él era el segundo hijo de Jacob, O mais novo. el segundo hijo más nuevo, Ele era o filho mais amado de Jacó. y era el hijo más amado de Jacob. Jacó tinha um amor especial por ele. Jacob tenía un amor especial por él. Jacó fez uma túnica colorida de muitas cores Jacob hizo una túnica de muchos colores e deu de presente para José. y le dio de regalo a él. Seus irmãos tinham inveja dele. Sus hermanos tenían envidia de él. Eles odiavam e não conseguiam falar com José pacificamente. Eles odiavam Ellos odiaban a José. Odiaban a José y no podían hablar pacíficamente con él. Os irmãos dele tinham grande dificuldade de relacionamento com ele. Los hermanos de él tenían una gran dificultad de razonar con él. Nós queremos ler agora neste momento Gênesis capítulo 37, do versículo 3 ao 4. Nosotros queremos ahora leer Génesis 37 del 3 al 4. Assim diz a palavra do Senhor. Así dice la palabra del Señor. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo habían tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José, ele era desacreditado José era desacreditado pelos sonhos que ele teve. por los sueños que él tenía. Ele teve sonhos da parte de Deus. Él tenía sueños de parte de Dios. Isso está em Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao 10. Esto está en Génesis capítulo 37 del versículo 5 al 10. É importante lembrar que José teve sonhos do Senhor Es importante recordar que José tuvo sueños de parte de Dios enquanto ele dormia. cuando él se dormía. Não era uma aspiração pessoal, No era una aspiración personal, não era um desejo, no era un deseo, um propósito de reinar sobre os seus irmãos, un propósito de reinar sobre sus hermanos, de ser mais importante do que os seus irmãos de ser más importante que sus hermanos ou do que outras pessoas. o que otras personas. Foi um sonho da parte do Senhor. Fue un sueño de parte del Señor. É possível que somente em Gênesis 42, versículo 9, Es posible que en Génesis capítulo 42 versículo 9, é possível que apenas em Gênesis apenas en Génesis 42, 9, 42, 9, ele veio a entender de forma clara José entendió claramente os sonhos que teve los sueños que tuvo. quando ele reconheceu seus irmãos. Cuando reconoció a sus hermanos, O texto bíblico diz assim: el texto bíblico dice así: então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles entonces José recordó los sueños que tuvo sobre ellos e lhes disse: y les dijo: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. ustedes son espías y vinieron a ver los puntos débiles de la tierra. Isso demonstra que foi um sonho da parte do Senhor. Esto demuestra que los sueños eran de parte del Señor. É importante lembrar este ponto, Es importante mencionar este punto, porque alguns pregadores dizem para você: sonhe, porque algunos predicadores dicen para usted: sueña, e Deus vai ter que resolver, vai ter que fazer o seu sonho acontecer. y Dios va a tener que resolverlo, va a tener que pasar. Sonhe qualquer coisa que Deus tem que se responsabilizar, Sueña cualquier cosa que Dios tem que responsabilizar-se tenga que ser responsable para fazer acontecer. para que pueda pasar. Usando José como exemplo,
usando a José como ejemplo. Mas o texto não nos ensina isso. Mas el texto no nos enseña esto. Possivelmente José não compreendeu o significado desses sonhos Posiblemente José no entendió el significado de sus sueños até o momento apropriado, conforme nós acabamos de ler. hasta el momento apropiado, conforme nosotros acabamos de leer. Não foi um desejo pessoal, No fue un deseo personal, mas uma revelação da parte de Deus, pero una revelación, sí, una revelación de parte de Dios, daquilo que iria acontecer lá no futuro, de aquello que iba a pasar en el futuro, lá adiante. más adelante. Aleluia. O texto diz que José era invejado por seus irmãos. El texto dice que José era envidiado por sus hermanos. Eles tinham inveja dele. Eles tinham envidia de ele. Ellos tenían envidia de él. Eu quero ler agora em Gênesis capítulo 37. Yo quiero leer ahora en Génesis capítulo 37, a primeira parte do versículo 11. la primera parte del versículo 11. Os irmãos tinham inveja dele e seus irmãos lhe tinham envidia. O texto fala claramente. El texto habla claramente. Os seus irmãos, aqueles que eram sangue dele, Sus hermanos, aquellos que eran sangre de él, tinham inveja do próprio irmão. tenían envidia del propio hermano. Muitas vezes as pessoas que mais se espera Muchas veces las personas de las que más esperas apoio, apoyo, amizade sincera, amistad sincera, são as que mais vão te decepcionar. son los que más te van a decepcionar. A inveja, o ciúme, La envidia, los celos, é como um câncer na alma, son como un cáncer en el alma, pois prejudica infinitamente mais a própria pessoa que sente. ya que perjudican infinitamente más a la propia persona Que sente este que siente eso, que tem este sentimento. que tiene ese sentimiento. É como uma pessoa que bebe um copo de veneno, Es como una persona que bebe un vaso de veneno esperando que a outra vá morrer. esperando que la otra vaya a morir. Porque a inveja e o ciúme matam a própria pessoa por dentro. Porque la envidia y el celo mata a la propia persona por dentro. Muitas vezes, quando uma pessoa tem inveja de outra, Muchas veces cuando una persona tiene envidia de otra, muitas vezes é porque admira profundamente. muchas veces es porque la admira profundamente. Não é porque necessariamente odeia ela, No es porque necesariamente la odie, mas pelo fato de a sua alma estar doente, enferma. pero por el hecho que tiene el alma enferma, Ela não sabe lidar com aquilo que Deus colocou na mão daquela pessoa. ella no puede lidiar con lo que le pasó al otro, Aquilo que o outro está vivendo, aquello que el otro está viviendo, as realidades daquela outra pessoa. las realidades de la otra persona. Em Romanos 12:15, o texto bíblico nos ensina: En Romanos 12:15 el texto bíblico nos enseña: alegre-se com os que se alegram, alégrese con los que se alegran e chorem com os que choram. y llore con los que lloran. Chorar com os que choram nos ensina muito sobre a dor do outro, Llorar con los que lloran nos enseña mucho sobre el dolor del otro, a situação do próximo. la situación del prójimo. Mas se alegrar com os que se alegram Pero alegrarse con los que se alegran nos fala muito, nos ensina muito nos habla mucho, nos enseña mucho acerca do nosso estado espiritual, sobre nuestro estado espiritual, a situação da nossa alma, la situación de nuestra alma, curada ou enferma. curada o enferma. Os irmãos de José planejaram matá-lo. Los hermanos de José planearon matarlo. Está escrito em Gênesis capítulo 37, versículo 18. Está escrito en Génesis 37:18. De longe eles ouviram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Quando eles lo vieram de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraram contra ele para matar-lhe. Os próprios irmãos Los propios hermanos planejaram matá-lo. planearon matarlo. Ele passou por isto. Él pasó por esto. Seus irmãos praticariam a ocultação do seu cadáver. Sus hermanos practicarían la ocultación de su cadáver. Isso registra em Gênesis capítulo 37, versículo 20. Esto se registra en Génesis 37:20. A primeira parte do versículo. En la primera parte del versículo. Venham, pois, agora e vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que o animal selvagem o devorou. Em espanhol, ahora pues venide
e matémosle, e echémosle em uma cisterna, e diremos: alguma mala bestia lo devorou, e veremos que será de seus sonhos. Eles queriam destruir a vida do seu irmão. Ellos querían destruir la vida de su hermano E colocar o corpo dele, jogá-lo naquela cisterna. y colocar el cuerpo de él en el fondo de la cisterna. Os irmãos de José apostavam na destruição dos seus sonhos. Los hermanos de José apostaban la destrucción de sus sueños. Conforme nós acabamos de ler o final deste versículo, Conforme nosotros acabamos de leer el final de este versículo, eles disseram: ellos dijeron: vejamos o que vão dar os sonhos dele, e veremos que será de seus sonhos. O que eles fizeram depois? Venderam ele como escravo para o Egito. lo que ellos hicieron después lo vendieron como esclavo a Egipto. Tiveram a coragem de vender o próprio irmão, Tuvieron el coraje de vender su propio hermano, sem saber o que ia acontecer com seu irmão naquela terra distante, sin saber lo que iba a pasar con su hermano en aquel lugar, onde tinha um povo estranho donde era un pueblo extraño, que eles não conheciam. que ellos no conocían. Isso está registrado em Gênesis capítulo 37, Eso está registrado en Génesis capítulo 37, do versículo 27 e 28. del versículo 27 y 28. Lá, José é vendido para um homem chamado Potifar, José es vendido para un hombre llamado Potifar, oficial do faraó. oficial del faraón. E lá na casa desse homem, Y ya en la casa de ese hombre, ele sofre uma calúnia él sufre una calumnia pela mulher de Potifar. por la mujer de Potifar. E ele vai preso. Y él va arrestado. Isso está registrado em Gênesis capítulo 39, Eso está registrado en Génesis capítulo 39, do versículo 7 ao 20. del versículo 7 al 20. Você pode ler e conferir. Usted puede leer E lá dentro da casa de Potifar, y ya dentro de la casa de Potifar, a mulher de Potifar la mujer de Potifar colocou os olhos em José puso los ojos en José e desejou dormir com ele. y deseó dormir con él. E fazia pressão nele. Y hacía presión en él. Queria de alguma maneira. Quería de alguna manera E se aproveitou de um momento que estavam sós na casa. y se aprovechó de un momento que estaban solos en casa. Só os dois. Solo los dos. E ela foi falar com ele. Y ella fue a hablar con él E fez a proposta para ele. y le propuso a él. E ele disse: de maneira nenhuma. Y él dijo: de ninguna manera. E ele saiu de perto, ele fugiu. Y él salió corriendo, huyó. E ela segurou as vestes dele. Y ella aseguró sus vestidos de él. E depois mentiu para o seu marido. Y después le dijo mentiras a su marido. Disse que ele tentou abusar dela. Dijo que él intentó abusar de ella. E Potifar acreditou. Y Potifar le creyó. E colocou José na cadeia. Y colocó a José en la prisión Por causa desta calúnia. por causa de esta calumnia. E ele foi preso no Egito. Y él fue arrestado en Egipto. José foi amarrado com correntes nos pés José fue atado con cadenas en los pies e ferros no pescoço, no cuello. y hierros en el cuello. Isso está escrito em Salmo. Eso está escrito en Salmos. Vamos estar lendo aqui Salmo 105, Vamos a estar leyendo Salmo 105, versículo 17 e 18. versículos 17 y 18. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Enviou um varão delante de ellos a José, que foi vendido por siervo. Afligiram seus pés com grilhos. Assim fizeram com José. Así hicieron con José. José sofreu preso nesse cárcere. José sufrió preso en esa cárcel. O copeiro-chefe esqueceu-se de José. El jefe de copero se olvidó de José. Lá na cadeia, En la cárcel, 2 outros presos tiveram um sonho. 2 de los presos tuvieron sueños. E José interpretou o sonho dos 2. Y José interpretó el sueño de los 2. E interpretou de forma correta. Interpretó de forma correcta. Aquilo que ele falou da parte do Senhor aconteceu. Aquello que él habló de parte del Señor pasó. O Senhor deu a interpretação. El Señor le dio interpretación. Um deles saiu dali e foi morto, foi enforcado. Uno de ellos le dijo que iba a ser muerto y fue ahorcado.
E foi de hecho, de fato. Y fue verdad. E o outro saiu dali e voltou a trabalhar para o rei, Y otro salió de ahí y volvió a trabajar para el rey, a servir ao rei. a servir al rey. E José falou: lembra-te de mim Y José le dijo, acuérdate de mí quando saíres daqui. cuando salgas de aquí. Só que esse copeiro-chefe se esqueceu de José. El jefe de coperos se olvidó de José. José permaneceu preso por mais 2 anos José permaneció preso por más de 2 años naquela prisão. en aquella prisión. Isso está registrado em Gênesis 41, versículo 1. Esto está registrado en Génesis 41, versículo 1. Algumas vezes, Algunas veces, antes de você ser lembrado, antes de que te recuerden, você será esquecido. usted será olvidado. Essa é a metodologia de Deus. Esa es la metodología de Dios. É assim que Deus trabalha. Es así que Dios trabaja. Isso faz parte do processo. Eso es parte de un proceso. Muitas vezes os homens vão esquecer-se de você Muchas veces los hombres van a olvidarse de ti quando você mais precisa. cuando usted más necesita. Esse é o processo. Ese es el proceso. Mas tem um detalhe: Mas hay un detalle. Deus não se esquece de você. Dios no se olvida de usted. Deus não se esquece nunca dos seus filhos, Dios no se olvida nunca de sus hijos, daqueles que têm uma aliança com Ele, de aquellos que tienen una alianza con Él, daqueles que se comprometem com Deus. de aquellos que se comprometen con Dios. Deus também se compromete com Dios estes. también se compromete con ellos. Aleluia. Deus dá um sonho para Faraó Dios le da un sueño al faraón e Faraó fica perturbado. y el faraón queda perturbado. Não há ninguém que possa decifrar o sonho, interpretar o sonho. No hay nadie que pueda interpretar el sueño. Então aquele carcereiro Entonces aquel carcelero que estava com José que estaba con José e agora trabalha para o rei, y ahora trabaja para el rey, o copeiro, el copero, ele se lembra que José interpretou o sonho. él se recuerda que José interpretó un sueño E ele fala para o rei. y él habla al faraón E o rei manda chamar. y el rey lo manda a llamar. Chama ele aqui para interpretar o meu sonho. Llámenle para que pueda interpretar este sueño. Deus dá a interpretação do sonho para José. Dios le da esta interpretación a José. Isso está escrito em Gênesis 41, Esto está escrito en Génesis 41, do versículo 15 ao del 36. versículo 15 al 36. Sabe o que é que acontece? ¿Sabe qué es lo que pasa? Ele sai daquela prisão Él sale de la prisión para ser honrado por Deus. para ser honrado por Dios. Deus honrou a José. Dios honró a José. Não era uma honra que José procurou. No era una honra que José procuró. É algo que Deus colocou nas suas mãos. Es algo que Dios colocó en sus manos. Eu quero ler em Gênesis, Yo quiero leer en Génesis, capítulo 41, do versículo 38 ao 44. capítulo 41, del versículo 38 al 44. Assim diz a palavra do Senhor. Así dice la palabra del Señor. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Aleluia. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Aleluia. Assim habla a palavra de Deus em espanhol. E dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor do que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra del Egipto.
Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregoaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra del Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Deus honrou este homem. Dios honró a este hombre. Deus honrou a José Dios honró a José de uma forma descomunal, de uma forma gigante. de una forma descomunal, de una forma gigante. Deus tirou ele do cárcere, Dios sacou ele lo sacó de la cárcel para fazê-lo ser o segundo homem para hacerlo el segundo hombre mais importante de toda a terra do Egito. más importante de toda la tierra de Egipto. Aleluia! Ele passou pelo processo. Él pasó por el proceso. Ele não se voltou contra Él no Deus. se volteó contra Dios. Ele não murmurou contra Deus. Él no murmuró contra Dios. José permaneceu fiel ao Senhor, José permaneció fiel al Señor, mesmo estando preso no cárcere. aunque estaba preso en la cárcel. Muitas vezes, Muchas veces a mesma porta que se fecha la misma puerta que se cierra vai ser o próprio meio, va a ser el propio medio, a mesma la maneira misma manera de Deus cumprir os seus planos em nossa vida. que Dios va a cumplir sus planes en nuestras vidas. Os sonhos de José Los sueños de José levaram ele para a prisão. lo llevaron a la prisión, Terminaram levando ele para a lo prisão. terminaron llevando a la prisión. Mas os sonhos de José, Pero los sueños de José, a interpretação dos sonhos, la interpretación de sus sueños, a sabedoria que Deus deu acerca dos sonhos, la sabiduría que Dios le dio acerca de los sueños, tiraram ele da prisão. lo sacaron a él de la prisión. Deus trabalha como quer. Dios trabaja como quiere. Aquilo que parece ser algo ruim, Aquello que parece algo ruin, Deus transforma Dios lo transforma e faz ser algo maravilhoso. y hace algo maravilloso. Aleluia! O texto diz El texto dice que Yahweh, que Yahweh, isto é, Jeová, esto es Jehová, o Senhor Deus, el Señor Dios, estava com José. estaba con José. Isso está escrito em Gênesis 39:2. Esto está escrito en Génesis 39:2. Diz que o Senhor estava com José. Dice que el Señor estaba con José. Gênesis 39, versículo 21. Génesis 39, versículo 21. Diz que o Senhor estava com José. Dice que el Señor estaba con José. Gênesis 39, versículo 23. Génesis 39, versículo 23. Também diz que o Senhor estava com José. También dice que el Señor estaba con José. Nós aprendemos aqui Aprendemos aquí que o propósito da presença de Deus que el propósito de la presencia de Dios não é impedir no es impedir que venhamos a chorar, que lleguemos a llorar, impedir que nós venhamos a sofrer, impedir que nosotros vengamos a sufrir, mas a presença de Deus, mas la presencia de Dios, ela nos sustenta ella nos sustenta no meio da dor, da lágrima, en medio del dolor y las lágrimas, no meio do sofrimento. en medio de los sufrimientos. O texto diz que o Senhor estava com José El texto dice que el Señor estaba con José o tempo todo, todo el tiempo, seja dentro da cadeia, sea dentro de la cárcel, seja fora da cadeia, sea fuera de la cárcel, seja no fundo do poço, sea en el fondo del pozo, seja reinando como o segundo homem mais importante do Egito. sea reinando como el segundo hombre más importante de Egipto. Deus estava com ele Dios estaba con él nos momentos bons e nos momentos en ruins. los momentos buenos y en los momentos malos. Aleluia, não são as nossas lutas e os nossos sofrimentos No son nuestras luchas ni nuestros sufrimientos que definem se Deus está conosco ou não. que definen si Dios está con nosotros o no. Jó nos ensina muito bem sobre isso. Job nos enseña muy bien acerca de eso. E agora José, Y ahora José, ele vai viver um momento de decisão. él va a vivir un momento de decisión, Um momento fundamental na sua vida. un momento fundamental en su vida, Que ele toma uma decisão. que él toma una decisión. Ele encontra os seus irmãos. Él encuentra a sus hermanos.
Ele tem uma oportunidade: Él tiene una oportunidad. vingar-se dos seus irmãos, Vengarse de sus hermanos ou perdoar os seus o irmãos. perdonar a sus hermanos. Sabe qual foi a decisão de José? ¿Sabe cuál fue la decisión de José? Ele perdoou, Él perdonó. ele se submeteu ao processo, Él se sometió al proceso. se colocou debaixo da vontade de Deus. Se colocó debajo de la voluntad de Dios Durante todo o processo. durante todo el proceso. E neste momento, um dos mais importantes, En ese momento, um dos mais importantes em sua vida, uno de los más importantes en su vida, ele perdoou él perdonó os seus irmãos. a sus hermanos. Eu quero ler em Gênesis capítulo 45, Yo quiero leer en Génesis capítulo 45, versículos 4 e 5. versículos 4 y 5. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Aleluia. Así habla la palabra de Dios. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora de mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Agora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservação de vida me enviou Deus delante de vosotros. Aleluia. José lá na frente dos seus irmãos. José, hablando enfrente de sus hermanos, Aleluia. Ele entende o propósito de Deus. él entiende el propósito de Dios. Ele entende o processo Él entiende el proceso que ele viveu. que él vivió. E ele sabe que a vontade de Deus Él sabe de la voluntad de Dios, era perdoar os seus irmãos. que la voluntad de Dios era perdonar a sus hermanos. Sabe que deveria perdoar. Sabe que debería perdonar. E ele se submete à vontade de Deus. Y él se somete a la voluntad de Dios. Vamos colocar agora na tela para você ler. Vamos a colocar ahora en la pantalla para que usted lo vea. Gênesis capítulo 45, versículo 15. Génesis capítulo 45, versículo 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. José beijou seus irmãos. José besó a sus hermanos. Ele abraçou seus irmãos. Él abrazó a sus hermanos. Não foi falso. No fue falso. Foi verdadeiro. Fue verdadero. Foi genuíno. Fue genuino. Foi sincero. Fue sincero. Ele realmente perdoou os seus Él irmãos. realmente perdonó a sus hermanos. Aleluia. Ele entendeu o processo de Deus na vida dele. Entendió el proceso de Dios en su vida. Tudo aquilo que ele viveu Todo aquello que él vivió lá atrás. atrás, Lá quando ele foi colocado no fundo do poço, cuando él fue colocado en el fondo del pozo, até chegar aquele momento, hasta llegar ese momento, ele compreendeu que era um plano do Senhor. él comprendió que era un plan del Señor. Aleluia! E ainda depois que Jacó morreu, E incluso después de que Jacob murió, José diz, José dice, em Gênesis capítulo 50, versículo 19 ao 21, en Génesis capítulo 50, versículo 19 al 21, ele disse para os seus irmãos, él dice para sus hermanos estavam com medo, estaban con miedo, agora que o pai deles morreu, ahora que su padre murió, que José se vingasse deles. que José se vengara de él. Mas não. Pero no, José disse: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. E lhes respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vosotros pensasteis mal contra mim, mas Deus lo encaminhou a bem, para ser lo que vemos hoje, para mantener em vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengas medo, eu os sustentaré a vosotros
y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aleluya. Isto significa que verdadeiramente Esto significa que verdaderamente José perdoou seus irmãos. José perdonó a sus hermanos. No coração dele não tinha espaço En el corazón de él no tenía espacio para vingança, para la venganza, para retribuir para retribuir da mesma maneira ou pior. de la misma manera o peor. José tinha autoridade, José tenía autoridad, tinha poder tenía poder para mandar matar todos os seus irmãos, para mandar matar a todos sus hermanos, se ele assim desejasse. si él así quería, Mas não, pero no. ele tinha coração trabalhado por Deus. Él tenía un corazón trabajado por Dios. Aleluia. Ele entendeu o processo de Deus na vida dele. Él entendió el proceso de Dios en la vida de él. Aleluia. Muitas vezes as pessoas desanimam. Muchas veces las personas se desaniman. Aleluia. Eu quero dizer para você, não desanime. Yo quiero decirte, no te desanimes. Não pare por causa do seu momento. No pares por causa de un momento. Em todo momento que ele viveu, En todo el momento que él vivió, todas as circunstâncias que ele passou, todas las circunstancias que él pasó, ele foi fiel a Deus. él fue fiel a Dios. Ele não desanimou. Él no se desanimó. Ele não deixou de adorar o Senhor e crer no seu Deus. Él no dejó de adorar al Señor y creer en Dios. Eu quero dizer para você, Yo quiero decirte, não desanima, no te desanimes, não pare, no pares, não olhe para trás. no vuelvas atrás. Se você tem uma aliança com Deus, Si usted tiene una alianza con Dios, Deus é contigo. Dios está contigo. Se você tem um comprometimento com Si Deus, usted tiene un compromiso con Dios, Deus está comprometido contigo, aleluia. Dios está comprometido contigo. Não olhe somente para o teu momento, No veas solamente para el momento, para a tua dor de hoje, para a tua dor, dolor de hoje, el dolor de ahora, o teu sofrimento desse instante, tu sufrimiento de ese instante, mas olhe para todo o processo. más ve para todo el proceso. O processo é muito maior do que o momento. El proceso es mucho mayor que un momento. Aleluia, nossa vida não deve ser definida. Nuestra vida no debe de ser definida, A nossa intimidade com Deus nuestra intimidad con Dios não deve ser definida pelo momento, no debe de ser definida por un momento, porque vai ter momentos bons e momentos ruins. porque va a tener momentos buenos y momentos malos. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Jesús dice que en el mundo tendremos aflicciones. Quando nós olhamos para os heróis da fé, Cuando nosotros miramos miramos para os heróis da fé. para los héroes de la fe, Quando nós olhamos para os apóstolos, para nosotros vemos hacia los apóstoles, os los profetas, profetas, os discípulos, los discípulos, os cristãos do primeiro século, los cristianos del primer siglo, o sofrimento, el sufrimiento, o martírio. el martirio. Quantos foram mortos, assassinados? ¿Cuántos fueron muertos y asesinados? E até hoje são aí pelo mundo afora. Y hasta hoy, por el mundo afuera, São assassinados son asesinados por causa da fé. por causa de la fe. Não podemos olhar para o momento No podemos ver hacia el momento e desanimar. y desanimarnos. Sabemos, Devemos ter em mente debemos tener en mente que há um processo em nossa vida. que hay un proceso en nuestra vida. Um processo que nos conduz Un proceso que nos conduce até o Senhor, hasta el Señor, até a eternidade, hasta la eternidad, até a sua presença. hasta su presencia. Prossiga, Prosiga, não pare, aleluia. Não pare. Não desanima. no te desanimes. Deus conhece a tua dor, Dios conoce tu tu dolor. dolor. Deus estava com José. Dios estaba con José. Ele está comigo e está contigo. Él está conmigo y está contigo. Creia na palavra. Cree en la palabra. A Bíblia diz: Eis que estou convosco. La Biblia dice, yo estoy con usted. Jesus está conosco. Jesús está con usted. Aleluia. E é isso que nós temos que crer. Y es lo que nosotros debemos de creer. Aleluia. Não há menção alguma no texto No hay ninguna mención en el texto sobre José ter se vingado da mulher de Potifar, sobre José que se haya vengado de la mujer de Potifar, pela calúnia que ele sofreu, por la calumnia que sufrió, pela prisão que ele foi por colocado. su encarcelamiento.
Não há nada no texto que fale sobre isso. No hay nada en el texto que hable sobre eso. Ele perdoou tudo que ele tinha que perdoar. Él perdonó a todo lo que tenía que perdonar. Aleluia, José passou pelo processo de Deus. Aleluya, José pasó por el proceso de Dios. E eu quero nessa noite, Yo quiero en esta noche, nesta oportunidade, en esta oportunidad, te convidar, te invitar de invitarte a olhar para a tua vida a ver para tu vida a partir do processo de Deus. a partir del proceso de Dios. Deus está cuidando de ti. Dios está cuidando de ti. Deus está contigo. Dios está contigo. Se existe alguém que tu precisa perdoar, Si hay alguien que tú necesitas perdonar, perdoa. perdona. Libera perdão. Libera el perdón. Precisamos perdoar o próximo Necesitamos perdonar al prójimo que falha conosco, que falla con nosotros. porque nós também Porque nosotros también falhamos. fallamos. E por isso nós também temos que pedir perdão. Y por eso también nosotros tenemos que pedir perdón. Se você precisa pedir perdão para alguém, Si usted necesita pedir perdón a alguien, peça perdão, pida perdón. porque aquele que se humilha Porque aquel que se humilla será honrado, será honrado. mas aquele que se orgulha, que se enaltece, Mas aquel que se enaltece, esse será humilhado. ese será humillado. Peça perdão, libere perdão. Libera el perdón. Pide Aleluia. José passou por esse processo. perdón. José pasó por ese proceso. Aleluia. E Deus levou ele para outro nível. Y Dios lo llevó para otro nivel. Ele se tornou o segundo homem mais importante de todo o Egito. Él se hizo el segundo hombre más importante de todo Egipto. Muito mais importante Es más importante, do que ele ser o segundo homem mais importante do Egito, después de ser el segundo hombre más importante de Egipto, é José ser o homem curado da sua alma, es ser un hombre sano de su alma, curado das suas emoções. sano de sus emociones. Aleluia. Alguém completo em Deus, Alguien completo en Dios, que não precisava de vingança. que no necesitaba de venganza. Aleluia. Se você Si usted é alguém que precisa pedir forças para Deus, es alguien que necesita pedir fuerzas para Dios, para vencer as tentações, para vencer las tentaciones, assim como José venceu, así como José venció, ele saiu él salió quando aquela mulher tentou segurar ele. con aquella mujer que intentó seducirlo. Ele virou as costas Él dio la espalda e saiu correndo. y salió corriendo. José venceu José venció porque ele saiu, porque él salió, porque ele fugiu, porque él huyó, porque ele não ficou, aleluia, naquele ambiente. porque él no se quedó en aquel ambiente. Esta é a sabedoria. Esta es la sabiduría. Foge Huya de toda tentação que tenta destruir a tua vida, de toda tentación que intenta destruir tu vida, para te lançar para longe da presença do Senhor. para colocarte en la presencia del Señor. José venceu. José venció. Você pode vencer. Usted puede vencer. Aleluia. Deus é contigo. Aleluia. Dios está contigo. Se parece Si parece que muitas vezes que muchas os veces planos de los Deus planes de Dios não vão acontecer, no van a pasar, as promessas de las Deus, promesas de Dios, aquilo que Deus falou ao teu coração, aquello que Dios habló a tu corazón, aquilo que Deus te ministrou, aquello que Dios te ministró, ainda que passe muito tempo. aunque pase mucho tiempo. José ficou 2 anos José se quedó 2 años preso, preso, mas continuou confiando no Senhor. pero continuó confiando en el Señor. Continua confiando em Deus. Continúa confiando en Dios. Fiel é aquele que te prometeu, Fiel es aquel que te prometió, aquele que está contigo, aquel que está contigo. o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. o Deus de José, El Dios de José é o mesmo Deus, es el mismo Dios. ontem, hoje e eternamente. Ayer, hoy y eternamente. Deus não muda, aleluia. Dios no cambia. Eu quero orar contigo. Yo quiero orar contigo. Vamos orar nesta hora. Vamos a orar esta hora. Pai bendito e maravilhoso, Padre bendito y maravilloso. eu te agradeço pela tua Yo palavra. te agradezco por tu palabra. A tua palavra ela é poderosa. Tu palabra es poderosa. Ela nos dá força, Ella nos da fuerza, sabedoria, sabiduría, revelação. revelación. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús. abençoa este irmão, esta irmã.
Bendice a este hermano y a esta hermana, esta pessoa que está escutando esta mensagem, a esta persona que está escuchando este mensaje. que nós possamos compreender Que nosotros podamos entender os teus processos em nossa vida, los procesos en nuestra vida. que nós não venhamos a entrar em desespero Que nosotros no entremos en desesperación por causa da luta, por causa de la lucha, por causa da dor, por causa del dolor, por causa do sofrimento, por causa del sufrimiento. mas que nós outros venhamos Más que nosotros vengamos a olhar para o processo, a entender el proceso tudo aquilo que Deus está fazendo de todo aquello que Dios está haciendo e vai concluir. y va a concluir. Deus está contigo. Dios está contigo. Deus não te abandona. Dios no te abandona. Ele é fiel, aleluia. Él es fiel, aleluya. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús. receba força, Recibe la fuerza, graça de Deus. gracia de Dios. Seja fiel, aleluia, Siga fiel em todo momento, en todo momento para a glória de Deus Pai. para la gloria de Dios Padre. Em nome de Jesus En Cristo. el nombre de Jesucristo. Assim nós oramos. Así nosotros oramos. Amém. Amén. Aleluia. Confie no Senhor. Confía en el Señor. Deus é o teu sustentador. Dios es un Dios sustentador. Deus é a tua rocha. Dios es tu roca. Aleluia. Eleva os meus olhos para os montes, Elevo mis ojos hacia los montes, disse o salmista. dice el salmista. De onde me virá o socorro? ¿De dónde vendrá el socorro? Não vem dos montes da Galileia, No viene de los montes de Galilea, não vem dos montes de Samaria, no viene de los montes de Samaria, nem dos montes da Judéia. ni de los montes de Judea. O meu socorro vem do Senhor, Mi socorro viene del Señor, que fez os céus e fez a terra. que hizo los cielos y la tierra. Aleluia. E nós precisamos ter esta mesma convicção do salmista. Y nosotros necesitamos tener esa misma convicción del salmista. Creia nesta palavra. Crea en esta palabra. O Evangelho é o poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. Deus te abençoe. Dios te bendiga. Estaremos aqui novamente Estaremos aquí nuevamente na próxima semana, la próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir. si así el Señor Jesús nos permite. Amém. Amén. Santo, 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 santo.